Hoje eu tava pensando em uma coisa meio desconfortável sobre morte. É estranho como todo mundo age, como se estivesse de boa com isso. Tipo, a gente faz piada, fala, faz parte da vida, todo mundo vai um dia. Mas no fundo, eu acho que quase ninguém tá realmente tranquilo com a ideia de simplesmente deixar de existir. E eu me incluo totalmente nisso, eu me considero ateu. Não acredito no céu, inferno, reencarnação, nada disso. Bom, pelo menos racionalmente. Mas aí vem a parte meio contraditória. Mesmo não acreditando, eu meio que torço pra estar errado, sabe? Porque, sinceramente, a ideia de não existir me assusta muito mais do que qualquer inferno. Inferno, pelo menos, ainda é alguma coisa, sabe? Existe um eu ali, sentindo, pensando, sendo. Agora, o nada. Não ter consciência, não ter pensamento, não ter memória é difícil de imaginar, na verdade. Até impossível, eu diria. É como tentar imaginar o que tinha antes de você nascer e só que permanente. Às vezes eu fico me perguntando se todo mundo pensa isso e só não fala, ou se tem gente que realmente aceita de boa. Porque a gente vive como se tivesse um tempo infinito pela frente, faz planos, deixa coisas pra depois, se preocupa com as pequenas coisas, mas no fundo existe esse limite que ninguém gosta de encarar. E quando eu paro pra pensar nisso de verdade, sem distração, sem celular, sem nada, bate um desconforto real. Não é nem desespero, é mais tipo um vazio estranho. E o mais curioso é que mesmo pensando tudo isso, no dia seguinte eu acordo e sigo a vida normal. Trabalho, como, converso, dou risada, como se nada disso tivesse ali no fundo da cabeça. Talvez seja isso que a gente faz pra sobreviver. Finge que não pensa. Ou talvez a gente só aprendeu a empurrar esse tipo de pensamento pra bem longe. Mas ele sempre volta. E sei lá, talvez esse podcast aqui seja um jeito de não deixar isso só preso na cabeça. Porque quando eu não falo sobre isso, parece que o pensamento cresce, fica mais pesado, tipo uma coisa que vai ocupando espaço aos poucos. E falar em voz alta tem um efeito meio estranho. Parece que organiza, não resolve, mas organiza. Eu também fico pensando no quanto a gente constrói uma ideia de eu durante uma vida inteira. Gostos, memórias, opiniões, histórias. Tudo isso parece tão sólido, tão importante, e aí, na teoria, um dia isso simplesmente apaga. Como se alguém desligasse a luz, e não é nem como dormir, porque quando a gente dorme, a gente acorda depois, existe uma continuidade. Mas a morte, bom, pelo menos na minha visão fria de ateu, não tem continuidade nenhuma. Isso entra em choque com tudo que a gente vive no dia a dia, porque tudo parece apontar para continuidade. Amanhã eu acordo, semana que vem eu tenho compromisso, ano que vem eu tenho planos. A gente está sempre projetando o futuro. Mas existe um ponto que simplesmente não tem mais projeção nenhuma. E eu acho que o cérebro não foi feito para lidar com isso direito. Porque toda vez que eu tento realmente entender o que é não existir, parece que dá um erro. Tipo, quando você tenta imaginar um número infinito ou o fim do universo. Não encaixa. E talvez seja por isso que tantas pessoas preferem acreditar em alguma coisa depois. Não só por fé, mas porque é confortável. A ideia de que continua de algum jeito dá uma paz que o nada não dá. E eu entendo isso. Às vezes eu até invejo um pouco quem acredita de verdade, porque deve ser muito mais leve viver sem esse tipo de pensamento martelando a cabeça de vez em quando. Mas ao mesmo tempo eu não consigo forçar uma crença, não funciona assim. Eu não consigo simplesmente decidir acreditar. Então eu fico meio que nesse meio termo estranho, não acredito, mas gostaria que fosse verdade. E isso gera uma sensação meio inacabada, tipo uma pergunta que nunca vai ter resposta. Outra coisa que me pega é pensar no quanto isso tudo é temporário. Não só a gente, mas tudo, as pessoas que eu gosto, os lugares, as rotinas, tudo vai desaparecer em algum momento e não é nem um pensamento triste no sentido clássico, é mais estranho. Porque enquanto eu tô vivendo, tudo parece tão real, tão presente, tão importante, mas em uma escala maior, é como se fosse um momento muito pequeno, quase insignificante. E aí vem uma dúvida meio incômoda, se tudo acaba,
Qual é o peso real das coisas que eu faço? Tipo, isso importa mesmo? Ou importa só enquanto eu tô aqui pra perceber? E talvez essa seja a única resposta possível. Importa enquanto eu existo. Importa porque eu sinto. Importa porque eu vivo. Mesmo que não exista um depois, existe um agora. E isso parece meio clichê, mas quando a gente pensa nesse contexto, muda um pouco. Porque se realmente não tem nada depois, então esse tempo aqui é literalmente tudo que existe pra mim. Não tem segunda chance, não tem continuação, não tem replay. É só isso. Isso pode ser assustador. Mas também pode ser meio libertador, porque tira um pouco da pressão de ter que encontrar um sentido maior. Talvez o sentido seja simplesmente viver e sentir as coisas, experimentar, errar, acertar e pronto, é isso. Sem precisar justificar isso com algo eterno. Mas mesmo pensando assim, o desconforto não some totalmente. Ele só fica mais silencioso, menos urgente. E aí eu volto pra rotina como todo mundo. Trabalho, converso, vejo vídeo, dou risada. E em algum momento aleatório esse pensamento volta de novo, do nada, tipo agora. E talvez seja isso, esse podcast vai ser esses momentos, sem conclusão perfeita, sem resposta definitiva, só pensamento solto de alguém que no fundo também não entende muito bem o que tá acontecendo, mas tá tentando fazer sentido disso tudo, mesmo sabendo que talvez não tenha um sentido final. E tá tudo bem, eu acho.